O maior desafio é você fazer a tua empresa dar lucro. Eu acho que esse é o maior desafio. É você fazer uma empresa ser lucrativa. Então, esse é o primeiro passo, porque uma empresa sem lucro, ela não consegue se sustentar, né? E aí você tem que entender de quais pontos, aonde você tem que olhar para o lucro do seu supermercado. Primeiro, é a precificação. Então, a precificação correta é o que vai deixar lucro no supermercado. Segundo, são as vendas. Quanto mais eu vendo com uma margem saudável, mais eu consigo ter lucro. Fala, meteóricos! Como vocês estão? Eu sou Pedro Delanora, supermercadista há mais de 18 anos no momento da gravação desse vídeo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu ensino você a vender, lucrar e ter uma gestão melhor do seu supermercado, independente do seu tamanho ou de sua concorrência. Não importa se você está no sul, não importa se você está no interior ou no litoral. De qualquer lugar do Brasil, qualquer tamanho, com qualquer concorrência, se você seguir aquilo que eu ensino aqui, você vai vender e vai lucrar mais aí no seu supermercado. Eu sou dono de duas lojas muito lucrativas, sou dono também do método validado chamado Fórmula do Lucro para Supermercados, método já validado, comprovado, que faz supermercados de todo o Brasil vender e lucrarem mais. E também sou criador da imersão meteórica para supermercados, a imersão que transforma qualquer dono de supermercado que estiver presente. E vamos lá, que nesse vídeo é o vídeo de perguntas e respostas e eu separei duas perguntas muito interessantes que chegaram para mim lá no Instagram. Lá no Instagram eu tenho pouco tempo para responder uma pergunta dessa no Stories, afinal de contas é um minutinho só, e aqui no YouTube eu consigo responder com mais profundidade. Então presta muita atenção, pega papel e caneta se fizer sentido para você, porque com certeza essa dúvida aqui, essas dúvidas desse vídeo, elas podem ser a sua dúvida também. E a primeira pergunta é a pergunta do Edivan, meteórico, meu mentorado aqui. Ele perguntou o seguinte: Pedro, qual o seu maior desafio no dia a dia dentro do supermercado? Eu diria que não existe um maior desafio. O maior desafio é você fazer a tua empresa dar lucro. Eu acho que esse é o maior desafio. É você fazer uma empresa ser lucrativa. Então, esse é o primeiro passo, porque uma empresa sem lucro, ela não consegue se sustentar, né? E aí você tem que entender de quais pontos, aonde você tem que olhar para o lucro do seu supermercado. Primeiro, é a precificação. Então, a precificação correta é o que vai deixar lucro no supermercado. Segundo, são as vendas. Quanto mais eu vendo com uma margem saudável, mais eu consigo ter lucro. Terceiro, são a prevenção e o controle de perdas. Quanto mais eu sou efetivo no controle de perdas, controle de gastos, controle de custos, eu consigo ter mais dinheiro sobrando no final do mês também. Eu falo que controle de perda é igual você cortar unha, é igual cortar cabelo. Você não pode parar, se você parar ele cresce e aí cada vez vai ficando maior, né? Então esses são grandes desafios que a gente tem também. E um outro desafio, eu acho que para todas as empresas, não é só o supermercado que está livre disso, são as pessoas. Mas não estou falando no sentido de criticar, não. Estou falando no sentido de ser um desafio. É um desafio você formar, é um desafio você treinar, é um desafio você encontrar, muitas vezes, profissionais da forma que você gostaria de encontrar no mercado de trabalho. Por isso que eu digo que você precisa estar sempre treinando, você precisa estar sempre valorizando, para que você tenha uma equipe que possa te entregar o melhor. E você olha e você percebe que eu falei de precificação, falei de vendas, falei de pessoas, e eu nem falei de concorrência. Talvez você poderia esperar, o Pedro vai falar que o maior desafio é a concorrência. A concorrência é um desafio. Mas se eu não olhar para dentro da minha casa primeiro, se eu não organizar as minhas coisas primeiro, pode ser a pior concorrência do mundo, a mais fácil que poderia ser, ela vai crescer em cima de mim, porque eu não tenho organização dentro da minha loja, tá? Uma vez que você organiza tudo isso, fica muito mais fácil você competir e combater qualquer tipo de concorrência no seu supermercado. Meteórico, e agora se você quiser lucrar de verdade no seu supermercado, se você quiser viver algo totalmente diferente do que qualquer coisa que você viveu, eu tenho a imersão meteórica, um evento de 3 dias, 30 horas de conteúdo e conhecimento para você se transformar em outro dono ou dona de supermercado. Eu garanto uma coisa para você, você vai entrar lá de uma forma, vai sair totalmente transformado. Você vai aprender gestão, você vai aprender números, você vai aprender como vender mais, como ter uma gestão da sua equipe melhor também, finanças, contabilidade e muito mais. A imersão meteórica é o melhor evento para supermercados do Brasil. Isso eu garanto, são centenas, já mais de 1000 imersos, já transformados por todo o Brasil, e a gente está chegando aqui na nossa próxima edição. Eu vou deixar o link da imersão na descrição desse vídeo para você garantir o teu ingresso com desconto.
E a segunda pergunta é a pergunta do Valente20. Ele perguntou o seguinte: Pedro, na sua visão, como ter bons colaboradores? Abraço. E ainda desejou sucesso aqui na minha nova loja. É a loja que a gente está, no momento desse vídeo, eu estou iniciando a construção da nossa terceira unidade, já está virando uma rede Ideal Supermercados aqui na região oeste do Paraná. Vamos para cima, né? Hoje 80 colaboradores nesse momento, em breve talvez 130, talvez 140, acho que vai ficar mais ou menos nessa média aí. Quem está me acompanhando aqui nas redes sociais, nesse momento, vai conseguir acompanhar toda a evolução dessa terceira loja. A minha visão sobre colaboradores, eu acho que além, para mim ter bons colaboradores, eu vou entrar um pouquinho na pergunta anterior para mim complementar, é o treinamento. Por quê? Porque se eu não treino, a pessoa não sabe que rumo que ela vai ter. Por exemplo, você tem um açougueiro, e aí você só cobra, o pessoal está perdendo muito, o pessoal está vendendo pouco, o pessoal não está dando lucro, o açougue, mas eles não sabem o quanto que é o bom, qual que é a venda boa, qual que é a quebra boa, qual que é a margem boa. Então você tem que passar isso para ele. E aí você vai treinando, você vai modelando. Hoje, por exemplo, né, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, mas antes eu estava lá no açougue, junto com o gerente lá e com o líder do açougue, e a gente estava vendo lá as mudanças nas bandejas, as carnes temperadas, a disposição, a organização, a tulipa do frango toda arrumada na bandeja, a coxinha da asa também toda arrumada e outros produtos também, a gancheira arrumada. Isso vai fazer o quê? Vai vender mais. Mas para chegar lá eu tenho que treinar, tenho que fazer reunião. Aqui no Ideal Supermercados a gente desenvolve treinamento de setor, treinamento setorial, onde os setores eles acompanham, eles sabem qual a métrica de vendas. Não precisa falar só o valor, mas muito importante falar a métrica, né? Por exemplo, o hortifruti precisa vender pelo menos 10% da venda no supermercado, e o nosso está vendendo 9%, o nosso está vendendo 8%, o nosso está vendendo 12%, está acima. Então eles têm que saber de tudo isso, tá? E aí o treinamento também prático, em questão de layout, de organização, o treinamento emocional, eu faço treinamentos aqui voltados até para inteligência emocional. A gente faz o PDL, que é isso aqui, ó. Tá aqui na minha mesa, inclusive, ó. Eu sou dono do supermercado que executa e faz acontecer, né? Esse aqui é um plano no PDL, cada bolinha dessa aqui é um treinamento que a gente fez, e aí o colaborador que participa, ele ganha um adesivo, e uma vez eu falo de mindset, outra vez a gente fala de feedback, outra vez a gente fala sobre inteligência emocional, e assim vai indo, tá? Então, para mim ter bons colaboradores, eu tenho que valorizá-los, tenho que treiná-los, tenho que educá-los, eu tenho que ensinar como que funciona a função. E muitas vezes a gente acha que só o salário resolve. O salário é importante, mas não é só o salário. Você pode pagar um grande salário, se você não tratar mal, você vai perder seu colaborador. Então eu acho que você tem que unir o salário justo junto com o treinamento, tá? E principalmente a valorização pessoal, a valorização que eu tenho com a pessoa. Você ouvir, você poder tirar um tempo quando ele precisa, tudo isso, acho que é a soma de tudo isso que vai sendo importante. E claro, um salário justo, uma política, talvez cada loja tenha uma realidade, mas talvez pode ter uma política ali de prêmio de assiduidade, o funcionário que não falta vai ganhar um prêmio a mais, o funcionário que bater a meta vai ganhar um prêmio a mais. Você pode criar alguns níveis de gamificação aí no seu supermercado para você ter mais eles ainda junto com você. Eu acho que a chave de ter bons colaboradores é tudo isso. E chega momentos também, em alguns momentos do teu supermercado, que você precisa sim contratar pessoas prontas, pessoas boas, que já venham preparadas para te ajudar, inclusive com conhecimento que nem você tem. Talvez você precise de um RH que tenha um conhecimento que você não sabe, talvez você precise de um gerente, de uma prevenção de perdas, de um coordenador, talvez de algum setor, que traga uma visão que nem você sabe daquela visão. E aí você vai agregando e vai crescendo cada vez mais, tá? É mais ou menos isso que eu faço aqui no meu supermercado, e através disso eu acredito que a gente consegue fidelizar e ter mais aí bons colaboradores ficando conosco, né? Afinal de contas, os bons a gente quer ficar. Aqueles que não agregam, a famosa laranja podre, e a gente quer dispensar, a gente quer disponibilizar no mercado de trabalho. É mais ou menos assim também, não dá para ficar aceitando quem não quer ser ajudado. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que esse vídeo tenha sido importante para o seu supermercado. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, deixa nos comentários como que você organiza aí os seus colaboradores, como que você faz aí as questões que a gente abordou nesse vídeo, como que é aqui os desafios também, quais são os seus maiores desafios também, coloca aqui que eu quero saber. E deixe seu like, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo também. Toda quinta-feira tem vídeo de perguntas e respostas
todo domingo tem vídeo raiz aqui no nosso canal do YouTube. Por esse vídeo é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!